Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um encontro na nossa comunidade Transforma Latam, com o nosso evento em português. Vou compartilhar aqui a tela para ficar mais fácil para a gente ir acompanhando todas as reflexões que trazemos aqui na nossa comunidade Transforma Latam. Interessante aqui para que possam conhecer mais as outras plataformas também, né? Não só os grupos de WhatsApp, mas também o grupo do LinkedIn, Telegram também que tem, né? Temos, né, o curso também o link do YouTube, o nosso canal onde ficam gravados os nossos eventos. Esse evento também será gravado lá. Então deixo para que vocês possam conhecer também um pouco mais sobre a nossa comunidade. Tá? Então, o nosso evento de hoje é o impacto da IA generativa em funções de criatividade, interação e gestão. Uma grande oportunidade para a gente refletir sobre como está esses últimos meses aí de grandes impactos aí da inteligência artificial generativa, né, desde o lançamento aí do ChatGPT, das últimas versões dele, da versão 4, agora outras empresas também lançando, tem o Google Bard, né, recentemente também o Microsoft Copilot também, relacionado com o Microsoft Bing, também outras ferramentas, além delas também o projeto Gemini, né, aqui do Google também, que promete ser bem assim revolucionário nesse processo, em uso de ferramentas de inteligência artificial generativa. Então, vamos seguir um pouco mais sobre esse evento. Lembrando que a nossa comunidade Transforma Latam tem membros aí em toda a América Latina, né, desde membros do México, Peru, também vários outros países como Chile, Colômbia e muitos também do Brasil. Por isso que a gente faz os eventos em dois idiomas. Um evento em espanhol e o segundo evento em português. Esse é o nosso evento em português. Então, agradeço a na nosso evento aqui em vivo, mas também os participantes que também estão vendo essa gravação no YouTube. Então, agradeço muito a atenção de vocês, o interesse, e tem alguns slides que eu queria comentar, e depois a gente abre aqui também para mais perguntas e reflexões sobre o tema, sim? Então, primeira coisa que a gente comenta quando vê essa imagem, né? A gente vê ali uma caverna e tem um ponto de luz. O que que esse ponto de luz reflete para você dessa situação da inteligência artificial generativa, né? Muitos olham e dizem que a questão de você ter uma luz, ter uma referência, ter um caminho, quando você está ali um pouco confuso com tantas opções. E acho que essa é uma grande verdade quando se fala de inteligência artificial generativa, né? Existem muitas opções, muitas ferramentas, muitas aplicações possíveis. A gente vai trabalhar um pouco sobre os possíveis impactos aí no mercado em geral, no mercado de trabalho também e nos negócios das organizações. Então, primeiro, rapidamente, conectando esse tema, né, da inteligência artificial, ela está muito relacionada ali com o conceito de você ter uma forma de aprendizado ali, resolver problemas com situações que são normalmente realizadas pelo ser humano, por isso que chamamos chamadas de inteligência artificial, que são feitas pela máquina de forma similar ao ser humano, ou também um conceito de que as máquinas consigam aprender a partir da interação com o ser humano, ou que elas vão se aprendendo sem ter uma programação, algo específico para esse aprendizado, que ele realmente consiga aprender a partir da experiência. Outro ponto muito interessante aqui para trazer é esse estudo que é muito interessante aqui da Price, que define essa questão de qual seria mais ou menos um estudo sobre o impacto no produto interno bruto, no PIB dos países nos próximos anos, né? Então ele compara, por exemplo, que na América Latina há uma expectativa de aumento de 5,4% do PIB somente por conta da inteligência artificial. Quando você pensa em América do Norte, um número muito maior ainda são 14,5% sobre o PIB, dá 3,7 trilhões de dólares. E se vocês pensarem na China, ainda mais ainda, 26,1% do aumento do PIB nesses países, especialmente na China, com 7 trilhões de expectativa de aumento. Então, apesar desse estudo dizer que não se sabe qual que vai ser a grande empresa que vai dominar esse mercado, né? Ou seja, pode ser que ela nem foi criada, ou seja, de 10 anos essa empresa pode dominar o mercado, e como ela não foi criada ainda, nem sabe, talvez, em que país ela vai ser criada, né? Óbvio que Estados Unidos, né, América do Norte em geral e China tem um grande potencial, tem muitos investimentos e muitas empresas nascem nesses entornos, mas poderia ser criada em qualquer outro ambiente, talvez. Então, é bem interessante essa competição para ver quem que vai ser mais influente na inteligência artificial. E outro desafio também, né, como os países vão refletir, como vão se adaptar a esses desenvolvimentos, né? Uma curiosidade que eu estava precisando no curso de ética que eu dou sobre inteligência artificial, que a gente estava analisando, por exemplo, um caso muito interessante da Suécia, que ela está organizando o país, né, criou um centro de inteligência artificial, não simplesmente para aprender a usar a inteligência artificial,
mas especialmente para usar isso na educação de crianças, ou seja, como que as crianças podem usufruir dos conceitos de inteligência artificial, dessa tecnologia. Então, achei bem interessante. Então, juntando ali o país, criando situações onde trazendo pessoas que conhecem bem de educação para crianças e também pessoas que conhecem bem de inteligência artificial para se juntarem ali e desenvolver soluções que potencializem ainda mais, que as crianças se preparem melhor para o uso de inteligência artificial. Então, são exemplos bem interessantes de como aplicar e como isso vai afetar, né, de alguma forma, o mundo em geral. Alguns países, obviamente, vão se beneficiar mais que outros. Então, é muito interessante aqui para a América Latina, né, especialmente também para o Brasil, para que possa usufruir dessas oportunidades. E outro McKinsey, ele apresenta essa questão sobre a comparação entre a IA generativa e a não uso da IA generativa, né? E o que eles perceberam é que vai ter um grande impacto na tomada de decisões e colaboração. Então, todas as áreas que hoje usam, por exemplo, muito de experiência, que tem muito histórico que se considere, então, por exemplo, desde advogados, quando vão escrever contratos, né, gerentes de projetos também, quando estão usando referências de cronogramas antigos, gestão de risco, então, seja, tudo que você envolve experiência, ela vai ser bem impactada, vocês veem aqui os percentuais na tela. Na questão também de gerentes, né, de média gestão, então, muito disso também vai ser impactado hoje, não sei se todos têm essa percepção, mas às vezes algumas empresas, os gerentes parecem muito mais ali só um passadores de bastão, ou seja, só repetindo, repetem a mensagem, às vezes, da alta cúpula da empresa, da liderança, mas às vezes não agregam tanto valor nesse processo, então seria mais uma outra oportunidade da inteligência artificial, não diria substituir, mas que possa gerar uma produtividade tão grande que vai diminuir a quantidade de gerentes necessários para fazer o trabalho, né? E o último, interface com as partes interessadas, ou seja, essa comunicação com clientes, atendimento a cliente, tudo isso também, segundo esse estudo, vai ser bem impactado, como vocês podem ver aqui nos números de diferença. E é interessante porque quando você olha lá embaixo, na parte física, isso fica bem claro ali no trabalho físico, né, vamos chamar imprevisível ou previsível, isso teve um grande impacto, né, nas empresas, especialmente nas indústrias, quando começaram os primeiros robôs, né, ou seja, na linha de montagem, aqueles robôs ali produzindo, por exemplo, carros, e substituiu muitas pessoas que ficavam ali na linha de montagem, né, funcionários, colaboradores que foram substituídos por robôs. Hoje se diz que provavelmente esse impacto, né, nos escritórios, né, hoje em dia, considerando a inteligência artificial, vai ser similar ao que aconteceu nas fábricas. E isso acho que é bem interessante, né? Ou tão impactadas, vão ser tão automatizadas, né? Ou de alguma forma terem uma produtividade maior com o uso de tecnologia, considerando com o passado. Então, acho que é o primeiro grande impacto e muitas áreas já estão sentindo isso, né? E isso é bem interessante esse conceito, porque vai vir muitos impactos, né? Como dizem, vão ter muitas, não somente novas profissões, mas as profissões que estão envolvidas com esse tipo de situação vão ter um grande impacto, ou seja, vão ter alguns ajustes, substituição de tarefas, né, automatização de tarefas e aumento de produtividade. E o fato é que quem não conseguir se adaptar, incorporar isso no dia a dia, dificilmente vai conseguir continuar entregando valor da melhor forma possível, né? Então, essas são algumas análises, a gente traz só algumas ferramentas daqui de IA, né? A gente tem algumas aplicações que são muito comuns, né? Por exemplo, arte generativa, né? A questão de gerar música também, não somente arte em geral, o próprio design também, né? Poder ser, né, numa geração também de texto, né? Isso é mais tradicional que é o chat GPT, e simulações também que permitam ali você criar novos ambientes, novas situações. Aqui tem as ferramentas mais famosas, né, ultimamente, ChatGPT, né, Microsoft Bing, Google Bard, e as últimas duas ali relacionadas com imagem, que é o OpenAI da UE2 e o Midjourney. Tem também as que eu estava comentando, por exemplo, da própria Microsoft, né, o Copilot, para desenvolvimento de software, agora o projeto Gene também, e muitas outras que estão sendo criadas, né? A gente vai ver até o final aqui um material bem interessante sobre essas ferramentas, né? Aqui trazendo uma visão um pouco mais ampla sobre essas ferramentas, aqui nós temos 120 poderosas ferramentas de inteligência artificial, vejam que a lista é bem grande aqui, desde que envolva a parte de produtividade, também tratamento de vídeo, né, toda a geração de marketing, de chats também, né, ali de linguagem de texto, parte de design também, criação de imagens e outras funções, e de writing também, ali na hora de escrever textos, né, consolidar conteúdos, e com isso fechamos aqui esse grande grupo de ferramentas aqui, de 120 poderosas ferramentas.
que é um outro slide também com outra forma de apresentar essas várias ferramentas, né? A gente diz que tem muitas ferramentas, né? Deve ter mais de 5.000 ferramentas hoje já criadas, né? Ou soluções, plataformas relacionadas com inteligência artificial. Realmente o mercado está bem aquecido em quantidade de ferramentas, de investimentos também, né? Hoje temos, alguns já falam até em uma bolha, talvez, de investimentos, né? Tem muito investimento para, às vezes, pouca demanda, podemos dizer, né? Ou seja, então é uma reflexão bem interessante sobre essa questão da quantidade, né? Da variedade de ferramentas, como que elas vão se conviver no futuro, né? E talvez vai ter um tipo de consolidação, alguma situação, mas realmente hoje existe um boom de soluções, né? Então, um pouco para vocês irem conectando um pouco com os temas, se querem saber um pouco mais sobre isso também, o curso, o PMI lançou esse, né? PMI, quem conhece, é Project Management Institute, o Instituto de Gestão de Projetos, né? Eles criaram esse curso aí sobre IA generativa. É muito interessante porque esse curso, além dele ser gratuito para membros do PMI, ele permite também você ter contato com ferramentas específicas de gestão de projetos. Então, desde geração de cronograma, geração de riscos, geração de riscos, perdão, geração também de comunicação com partes interessadas. Então, tem várias técnicas e ferramentas úteis para esse dia a dia, para um ambiente ali de gestão de projetos. Então, é bem interessante esse conteúdo. E outro também é o projeto Infinity, que é muito interessante da própria do PMI. Ele juntou todas as bases ali de conhecimento que eles têm e criaram, né, como se fosse um subset, um pedaço ali do chat GPT, né, como se fosse uma interação específica ali de IA generativa para eles, com base nesse conteúdo. Então, é bem interessante. Também ele é gratuito para os membros do PMI. Então, deixo também aqui a referência para vocês através desses QR Codes. Então, desfrutem, aproveitem um pouco mais e conheçam essas ferramentas. Ok? Basicamente, eu queria apresentar só para esse warm-up aqui, esse começo aqui do nosso evento, sobre o impacto da IA generativa em funções de criatividade e interação e gestão, aqui para de compartilhar, e também dar uma olhada aqui nos comentários, né, nas percepções das pessoas que estão participando. Então, a gente tem aqui grandes reflexões também, né, dentro do nossa comunidade também. O nosso evento que a gente teve também em espanhol nessa semana também, trouxe várias situações também, algumas situações sobre esse impacto aos profissionais, né? Ou seja, a percepção de que realmente os profissionais vão ter que se adaptar a isso, que o impacto vai ser muito grande, né? Que um profissional que ele não consiga desenvolver ou incorporar, né, técnicas do uso de inteligência artificial e outras soluções, imagina se ele vai ter mais dificuldade, né? Ou seja, na comparação, o profissional que consegue usar essas ferramentas vai ser muito mais produtivo, né, e vai conseguir ter uma entrega diferenciada, e por isso que a gente acredita que isso vai fazendo que a empregabilidade dele acabe aumentando. E outros desafios também, né, às vezes de capacidade de ter um processo criativo mais amplo, né, e não que a máquina seja melhor que nós para gerar ideias, para fazer as coisas. A única diferença é que ela tem um acesso maior a informações. Então, por exemplo, né, um advogado ele consegue gerar contratos ali, né, e colocar a inclusão de cláusulas, combinações, com base no histórico dele, algumas referências que ele tem. Né? Imagina uma inteligência artificial que tem acesso aos últimos 5.000 contratos relacionados àquele tema. Então, ele consegue incorporar, analisar, né, filtrar, ver quais são as combinações mais comuns. Isso faz com que ele consiga ter, talvez, uma capacidade, né, de entrega de resultado maior que, às vezes, o ser humano. Por exemplo, o caso de saúde, né? Hoje já diz que a inteligência artificial consegue analisar melhor os estudos médicos e identificar mais facilmente uma ocorrência de um câncer do que o ser humano, porque ele consegue ver várias situações ali, fatores, pequenas variações, às vezes, por exemplo, um exame de sangue, numa radiografia, numa tomografia, que ele consiga combinar essas variações e identificar um potencial diagnóstico de câncer. Então, são exemplos disso, né? E muitos se preocupam, então o médico vai deixar de ser importante? Não. A única coisa que vai acontecer é que parte do trabalho dele que hoje ele tem que fazer, que é operacional, a máquina vai fazer melhor. Então, acho que uma grande referência para a gente é quando foi criado o Excel, né? Ou seja, o Excel ele chegou, a gente começou a usar o Excel e atividades que eram muito demoradas, né, operacionais, por exemplo, cálculos, o Excel faz tudo isso para nós. Então, não é que deixou de ter a necessidade de alguém que saiba manipular o Excel, que saiba ter os conceitos, mas ganhou muito em produtividade, ou seja, o tempo que ele levava para fazer as contas e os cálculos
hoje com o Excel ele consegue fazer muito mais rápido, até mesmo com automatizações dentro do próprio Excel. Eu acho que esse é uma boa diferença para a gente sobre o uso da inteligência artificial e essa capacidade dela de conseguir interagir com a gente, né? E tem muitos potenciais, a gente não sabe quanto que isso vai ter de adoção, né? Um outro exemplo, por exemplo, é na questão da música, né? Hoje já é possível ter músicas compostas por inteligência artificial, né? Alguns chegam a dizer que no futuro o seu playlist lá no seu aplicativo de música, ele vai ser adaptado, ou seja, ele vai ser criado especialmente para você. Então, vão ser músicas que vão combinar estilos que você goste, que ela consiga gerar ali músicas especialmente para você, e mais que isso, que ela consiga considerar o seu estado de humor. Então, se você está mais animado, mais triste, né, mais contente, então ele vai conseguir adaptar ali para o seu estado de humor e criar uma música personalizada e ainda mais adaptada ao seu momento de vida ali. Então, é bem interessante acho que os potenciais. Por outro lado, a gente sempre diz, né, tudo que se cria desta forma também vai ter pessoas que preferem o modelo antigo, né? Então, eu acho que um bom exemplo também é a questão do produto orgânico, né? Quando a gente compra lá um produto orgânico, tem uma motivação, né? Tem ali uma forma que ele se vende, né? Um atrativo, que é ele ser produzido sem agrotóxicos. Então, independente se os agrotóxicos podem gerar, às vezes, produtos melhores, tem pessoas que preferem produto orgânico, às vezes por questão de qualidade de vida, né? Questão também de saúde, são vários fatores ali que se consideram. Eu imagino que talvez a inteligência artificial vai acontecer mais ou menos o mesmo, ou seja, vão ter empresas que vão dizer ali, nós não usamos inteligência artificial, né, ter uma interação totalmente com os seres humanos como um diferencial. E vão ter pessoas que talvez vão preferir esse modelo, né? Hoje, por exemplo, eu já vi casos onde você vai fazer uso de um serviço, tem a opção de conversar com um ser humano, fazer a interação com esse ser humano, por exemplo, num caixa de supermercado, e não usar o atendimento totalmente eletrônico. Então, são exemplos práticos onde isso pode desenvolver um pouco mais essa relação e, naturalmente, as pessoas aproveitem um pouco mais essa relação humana. E eu acho que essa é a base também do grande diferencial do ser humano, né? Cada vez mais essas atividades operacionais ele conseguir, né, delegar para uma máquina e ele poder focar nas atividades que são mais pessoais, vamos chamar assim, mais humanas, que envolvem empatia, né, que envolve essa interação, intuição também, que são fatores muito importantes, e isso sim, acho que vai ser esse grande diferencial aqui para nós, né? Não vou me alugar muito não, depois a gente vai ter mais oportunidade de conversar também na comunidade, de se envolver com mais reflexões sobre tudo isso que está sendo discutido. Então, queria agradecer muito a oportunidade de todos vocês de participar desse evento, né? Ou durante aqui o próprio evento, ou mesmo vendo a gravação. E continuem difundindo aqui informações, né? Bons conteúdos, ou nos grupos de WhatsApp, também no Telegram. Temos nosso grupo no LinkedIn e também outras redes sociais, como Instagram e LinkedIn também, Facebook, o próprio X também, que é o antigo Twitter. Então, aproveitem isso, vejam os conteúdos dos nossos eventos anteriores que estão sendo gravados e sempre colocados ali no canal do YouTube e aproveitem para interagir, ou seja, de forma que a comunidade consiga manter essa proposta de que 2 mais 2 é muito mais que 4, ou seja, isso é uma oportunidade muito boa entre seres humanos de troca de conhecimento, de troca de insights, né, de desenvolvimento do nosso conhecimento. Então, não deixem de participar da comunidade, de interagir e trazer mais conteúdos. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos vocês. Um grande abraço, fico com vocês para vocês que possam participar em mais eventos e, por favor, sugiram conteúdos também para os próximos eventos, compartilhem no WhatsApp, deem ideias também para que a gente possa fomentar a geração de mais eventos com mais impacto em toda a comunidade, transformando realmente a América Latina de forma muito positiva. Muito obrigado, um grande abraço a todos e estamos em contato.